E aí, pessoal, se você já animou ou já está começando a animar, você mexe com o Autodesk Maya, você já ouviu falar do Animbot, certo? E o Animbot é um plugin super poderoso. A maioria dos estúdios internacionais de animação utilizam esse plugin. Mas se você quer utilizar esse plugin e você não tem o dinheiro ou não quer gastar o dinheiro mensal com esse plugin, você tem uma versão alternativa, que é a primeira versão, na verdade, do Animbot, que se chama A-Tools. Mas algumas pessoas me pediram: Matheus, você pode explicar como que funciona o A-Tools, quais são as melhores ferramentas comparadas com o Animbot para a gente poder utilizar? E nesse vídeo é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma explicação comparando as ferramentas que eu mais utilizo do Animbot que existem no A-Tools e que pode quebrar um grande galho para você. Então, vamos nessa! Tô gravando esse vídeo aqui, é um domingo à tarde aqui, como eu não tenho mais tempo praticamente para poder ficar gravando vídeo como eu gravava antigamente, então vamos fazer esse vídeo ser o vídeo mais rápido aqui do canal, com o máximo de conteúdo possível, ensinando o máximo para vocês. Vou tentar fazer esse vídeo com menos de 10 minutos. Será que rola colocar um timer aí, editor? Bota um timer aí, 10 minutos. Então vamos lá, começando. Antes de qualquer coisa, para você fazer o download do A-Tools, você pode ir nesse link aqui que vai estar na descrição. Você pode simplesmente clicar aqui em Code, Download Zip, e aí vai ser super simples. Você só precisa clicar no Install, arrastar para dentro do Maya e é pronto. Fácil assim, não preciso nem mostrar aqui na tela. Mas vamos lá, aqui no A-Tools eu já tenho ele instalado aqui embaixo no meu Maya e eu vou fazer da esquerda para a direita aqui. Antes de qualquer coisa, eu tenho um vídeo explicando as ferramentas que eu mais utilizo do Animbot, super completo. Esse é um vídeo longo de 50 minutos. Se você tiver dúvidas e quiser ver esse vídeo primeiro, dá uma olhada no link aqui. Mas vamos lá, começando da esquerda para a direita aqui, é essa ferramenta aqui. Pela cor a gente já consegue perceber que é a mesma coisa dessa ferramenta aqui, né? E super simples, pessoal. É um slider, é um Twin Machine, né? É uma versão do Twin Machine. Você pode simplesmente selecionar os keyframes que você quer utilizar, selecionando um controlador, ele vai utilizar como base o key da frente e o key de trás. Se você clica aqui, ele vai chegar o mais próximo possível do key da frente. Se você seleciona os keys que você quer com os controladores que você selecionar, ele vai usar como base o key da frente e o key de trás. E aí a mesma coisa que você tem aqui, você pode, por exemplo, clicar aqui e ele vai utilizar como base os keys da frente ou os de trás. Aqui é exatamente esse ponto aqui e aqui na frente ele vai extrapolar. A diferença do Animbot é que você vai ter um slider aqui entre uma pose e outra e aqui você tem que clicar. Então é assim que funciona. Aqui na frente você pode fazer overshoots e aqui você pode fazer overshoots para trás, comparando com os keys anteriores. Aqui você tem uma ferramenta que você pode zerar todos os controladores. Se você quiser simplesmente clicar no seu personagem e zerar, ele vai para a posição 0 de uma forma muito mais fácil do que se você quisesse clicar aqui, colocar 0. Então você tem esse que é o mesmo desse. Se você estiver fazendo o seu layout e você quer ter certeza de que você tem keyframes em todas as poses aqui, vamos dar só expandir aqui um pouco para vocês verem melhor, mas se você quiser criar keyframes em todas as poses, como por exemplo, você pode ver que aqui tem algumas faltando, né? Essa ferramenta é a mesma ferramenta que você vai encontrar aqui. Então, se eu seleciono tudo aqui, clico aqui, ele vai criar keyframes em todos os lugares que já tem algum keyframe e isso facilita muito o seu trabalho, ao invés de você ir de key em key e apertando S, né? Muito mais prático. Esse aqui você pode simplesmente selecionar e fazer o nudge, um keyframe para frente ou um para trás, simples assim. Você tem essa ferramenta aqui no Animbot, mas eu removi porque eu não utilizo. Aqui você tem esse slider também, que é muito parecido com o Twin Machine. Se você clicar aqui, você vai ver várias opções, que são opções de tipo mudar os keyframes para a posição default ou mudar de acordo com o keyframe vizinho. Tem várias opções que eu diria para você testar todas elas. A que eu mais utilizo é a Blend to Neighbor, que é exatamente para fazer um blend entre a da frente e a de trás, que é basicamente a mesma coisa do Twin Machine. Você pode selecionar alguns controladores e aí se você clica e arrasta, ele vai chegar mais próximo do que é o keyframe anterior ou mais próximo do que é o keyframe da frente. Também gosto de utilizar bastante a opção Push
pull, que se eu aperto Alt, você pode ver que fica PP aqui, e é o push-pull. Aqui, se você apertar Alt, não aparece, mas se você clica e arrasta, você vai ver que vira PP também. Então, mesma coisa, super útil essas ferramentas aqui, essas opções, e eu diria que se você quer utilizar o WeiTools, aproveite dessas ferramentas aqui. Bora para as próximas aqui. Essas azuisinhas aqui, nem vale a pena eu explorar cada uma delas, são as mesmas que você encontra aqui no Maya, elas tem no AnimoBot também, mas é simplesmente spline, você consegue criar. Essa aqui é uma que eu sempre utilizo, se você vai colocar, fazer uma bouncing ball, por exemplo, deixa eu selecionar um controlador qualquer aqui. Se eu suavizar essa curva, se eu, por exemplo, quisesse fazer um bouncing ball, clicando nessa aqui, ele vai fazer um V na sua curva. Então isso é muito útil em algumas situações, se você quiser stepped, spline, super simples, super intuitivo, fácil de mexer nessas opções aqui. Eu quero mostrar aqui, eu trouxe essa pequena layout que eu tenho aqui de algumas coisas, só para poder mostrar que é uma coisa que eu uso sempre, que eu animo a boca e a máscara do olho separado, em partes. E para eu não precisar ficar vindo, seleciono todos os controladores do olho aqui, todos os controladores do olho aqui. Para eu poder fazer isso toda vez, selecionar esses controladores para eu administrar os meus keys aqui, me dá um pouco de trabalho, né? Então eu posso clicar nessa opção, colocar o nome aqui de, por exemplo, Eye Mask, que é a máscara do olho, seleciono uma cor e aí eu crio um grupo de seleção. Super simples, super útil, e eu sempre faço isso quando eu tô animando essas partes do rosto para poder ter esses packs de seleção. Criar mais um, vamos dizer aqui, boca. E aí eu tenho essa parte ou essa parte. Eu posso apertar Shift e selecionar outro, e aí eu seleciono tudo, ele adiciona, e se eu apertar Ctrl, eu removo. Então, super útil, super simples, eu indico utilizar com certeza essa ferramenta. Mudando para a ferramenta de alinhamento aqui, essa ferramenta aqui da frente, muito útil também, mais rápido do que a ferramenta do Maya. Você pode simplesmente selecionar um objeto e o outro, clica nessa opção, ele vai alinhar o controlador àquela posição do outro controlador ou do outro objeto que você selecionar. Você pode fazer isso com mais de um objeto, alinhar mais de um objeto. Vamos fazer uma coisa que não faz sentido nenhum aqui, mas só para mostrar mesmo como funciona. Você pode selecionar vários objetos, ele vai sempre alinhar ao último quando você clicar. Então, os pés alinharam ao controlador do quadril. Isso é uma coisa que eu nunca faria em uma animação, mas só para exemplificar aqui a explicação. Uma ferramenta que eu gosto bastante é quando você está fazendo o layout, explicando aqui rapidamente, se você vai rotacionar o seu personagem, às vezes você pode pegar o controlador Master, mas na animação em si você não quer fazer isso. Você quer virar o seu personagem que leva tudo, que seria esse controlador aqui. Eu não quero fazer isso sempre que eu for animar o meu personagem. Mas, se eu selecionar, por exemplo, esses três controladores e simplesmente rotacionar, ele não vira necessariamente do jeito que eu gostaria. Então você pode clicar nesse controlador aqui, ele vai criar um pivô temporário que você pode posicionar ele onde você quiser. Você pode rotacionar a partir desse pivô temporário. Quando você selecionar outra ferramenta, ele vai simplesmente fazer um bake e salvar a posição de todos os controladores ali. Super simples, super útil. Por exemplo, também, não vou abrir agora numa outra animação aqui, mas se você estiver animando um personagem com a mão numa mesa e você quer fazer o eixo da rotação dos dedos, por exemplo, ao invés de fazer assim, você quer rotacionar a mão de acordo com a ponta do dedo, você pode colocar esse pivô temporário bem na ponta do dedo e fazer esse tipo de rotação. É super útil. Uma ferramenta que eu gosto muito é essa ferramenta aqui, chama... Aqui no caso ela tá com o nome de Fake Constraint, mas na verdade ela é a ferramenta que hoje em dia ela evoluiu para uma outra ferramenta que é a de copiar a posição do mundo. E eu vou mostrar aqui como que isso é útil. Se você tá utilizando, fazendo o seu personagem andar, vamos dizer, nesse espaço aqui, a gente pode ver que o pé tá levemente se movendo, ele tá meio que deslizando aqui no chão. Eu vou exagerar um pouquinho esse erro, só para ficar mais claro aqui a explicação. Então a gente pode ver aqui que se o personagem tá andando, o pé tá deslizando, né? E a cópia com a posição do mundo, ela não se importa com o controlador externo, ela se importa com a posição fora, a posição do mundo, né? E não posição relativa a algum controlador. Então você pode simplesmente, por exemplo, pegar essa posição, vir aqui, copiar, copy relative to word, cópia relativa ao mundo, e aí você vem para o último frame, que vai
ser quando o pé está encostado ainda no chão, segura Shift, clica e ele vai copiar a posição relativa do mundo. Então agora, se a curva estiver linear, como essa pose e essa pose são exatamente iguais na relação do mundo, quando eu andar para frente com o personagem, a gente pode ver que o pé fica 100% parado na mesma posição. Então a cópia com relação ao mundo é maravilhosa aqui. A única diferença que não tem no ATools é que você consegue copiar a relação do mundo de uma animação inteira e não só de um keyframe só. Então essa é a única diferença que eu acho que tem dessa ferramenta, mas continua sendo muito boa. Você poder manter o pé ali na posição certa e outras coisas, né? Eu usei o pé como exemplo aqui para poder mostrar para vocês o poder dessa ferramenta, mas dá para usar com muitas outras coisas. A ferramenta de espelho ela vai ser meio chatinha, ela pode ser muito bem utilizada da seguinte forma. Vamos selecionar alguns controladores aqui. Se eu quiser simplesmente copiar essa posição dessa asa aqui para o outro lado, você pode selecionar os controladores e clica no espelho e ela vai copiar essa exata posição. Você pode também selecionar Shift, clicar no espelho e ela vai selecionar os controladores do outro lado. Você pode selecionar Ctrl, clicar no espelho e você vai inverter a seleção dos controladores da esquerda para a direita. Isso vai ser muito útil. Refletir o personagem todo, a pose inteira de um personagem de um lado para o outro, vai ser meio chatinho, tá? Principalmente se o rig não foi feito com uma nomenclatura bem certinha, a posição dos eixos bem certinha, refletir 100% pode ser meio problemático. Então eu utilizaria essa ferramenta de espelho com um pouco de cuidado e mais nessa questão de tipo, eu quero espelhar essa pose para o outro lado. Você pode também, por exemplo, selecionar os dedos do personagem. Se eu quiser a posição desses dedos aqui na mão de cá, é super simples, é só clicar e ele vai espelhar lá para o outro lado. Você pode clicar com o botão direito e mudar a seleção, né? Como eu mostrei aqui, você pode refletir, segurando o Shift, você pode adicionar a seleção ao outro lado, você pode remover a seleção da esquerda ou remover a seleção da direita, se tiver ao contrário. Então é bem útil, apesar de não fazer, pelo menos eu não consegui nos meus testes fazer a reflexão perfeita de um personagem de um lado para o outro. O Space Switcher é muito bom também, vou mostrar aqui para vocês, principalmente se você está fazendo layout com a posição dos braços, com a relação de espaço de um controlador ou de outro. Como eu vou mostrar aqui, se você selecionar os braços do Mario aqui, você tem a opção de seguir ou Master, ou Torso, COD, enfim, e até o mundo, né? Então, por exemplo, aqui tá como Master, né? Então, deixa eu fazer um teste aqui. Se eu rotacionar o peitoral, ok, os braços estão seguindo a rotação do peitoral. Mas se eu quiser que os braços tenham movimentos independentes, eu poderia vir aqui e colocar Word. Só que os braços perdem a posição, vocês estão vendo? Então, se eu fiz várias posições, eu falar, eu quero mudar o space dos braços, se o rig tiver essa opção. Você pode utilizar o ATools aqui e fazer essa troca clicando aqui nesse ímã e aí você pode selecionar qual opção você quer que os braços sigam. Ele vai interpretar automaticamente. Aqui na gravação de tela parece que tá saindo aqui as opções, mas tá mostrando exatamente aquelas. Então eu vou mudar para Word aqui e vocês vão ver que se eu clicar, boom, ele mudou aqui para Word e os braços se mantiveram na mesma posição, mesmo mudando o espaço delas aqui. Então o Space Switch, maravilhoso, uma ferramenta que eu uso o tempo todo nas minhas animações no Animbot e tem também no ATools. Por último aqui que eu quero mostrar a cópia de animação. Essa ferramenta eu utilizo no estúdio, porque no estúdio a gente consegue copiar a animação de um personagem para o outro, porque todos os rigs são feitos como um padrão. Aqui eu não tenho dois rigs diferentes que foram feitos exatamente iguais para poder demonstrar isso aqui para vocês, mas é super simples e você pode até copiar em duas instâncias, dois Mayas abertos. Você pode simplesmente selecionar os controladores da sua animação, clicar aqui para poder copiar essa animação e aí se eu tivesse um outro personagem aqui, eu poderia simplesmente, vocês podem ver, não tem nada de animação aqui agora, mas se eu simplesmente colocar botão direito, com essa opção marcada, colar no selecionado, né, se eu tiver o personagem todo selecionado também, que o rig é
exatamente igual, como eu falei, pode ser um rio diferente. Você pode simplesmente clicar em Paste Animation in Place ou Paste Original Animation. Então, in place vai ser no lugar que você tá com a agulha marcada e original vai ser do jeito que foi copiado antes. Mas super simples. Então, se eu clicar em Paste in Place aqui, a animação vai ser colada exatamente como ela estava antes. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, deixa o like. Você quer saber mais dicas sobre animação 3D, sobre o Maya ou sobre o Blender? Deixa nos comentários o que você gostaria de ver. Eu tenho bastante experiência para poder compartilhar com vocês. Espero que eu não tenha estourado os 10 minutos. Eu acho que eu não estourei. Vamos ver depois que o vídeo já estiver editado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!